Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da LX, diretamente do Seminário Internacional do Café. E agora eu vou conversar aqui com o Luiz Levi Júnior, da Dynamo, Redex, da Toleman Transportes. Luiz, obrigado pelo teu tempo aí, eu sei que tá super corrido, mas vai ser legal a gente bater um papo aqui. Eu que agradeço, Lucas. Estou super à disposição aí pra gente trocar essa ideia, fazer esse bate-bola aqui com vocês. Boa. Queria começar sabendo um pouco da história aí da tua família, né? Acho que até quando a gente fala Dynamo, a gente pensa em café. E você estava comentando um pouco aí, acho que vai ser interessante entender como é que você entrou no café e chegou até hoje aqui. Vamos lá, é uma história longa. Tem mais de 160 anos que a família começou no café. É de uma origem alemã. Vieram para o Brasil para trabalhar numa lavoura de café aqui no estado de São Paulo, uma cidade ali perto de Limeira. E de lá estamos aqui até hoje, nunca voltaram, né? A família cresceu bastante, entrou muito no agro, foram grandes produtores de café, foram grandes exportadores de café, operaram logística de café ao longo dessas muitas décadas. Eu tenho 2 irmãos, a gente é a 6ª geração que está dando continuidade a essa história. E é curioso que dentro do mundo do café, o meu pai foi o único que deu continuidade. Os demais acabaram indo para outras áreas, né? Foram para real estate, foram para celulose, enfim. Foram surfar outros mercados. E o meu pai continuou. E a Dynamo nasce ali em 1987. Meu pai era diretor de uma empresa de armazéns gerais. Sempre foi um diretor comercial no segmento de café. E ele decide começar do zero num armazém aqui próximo da gente, uma área de 2.500 metros quadrados. E hoje é um grupo que tem mais de 500 funcionários. Caramba. A gente abrange aí um segmento do mercado cafeiro bastante específico. O café ele é específico, sim, mas a gama de clientes, você tem desde clientes que estão na Europa, estão na Índia, estão na Ásia, enfim, China está crescendo bastante. A gente tem uma capilaridade de clientes muito grande. E é o que você falou, a nossa marca está muito atrelada, né, a café. E a gente acabou de ter uma baita de uma palestra de como é que você tem que buscar, né, diversificar, mostrar que você faz outras coisas. E o grupo hoje opera muito, além do café a gente faz muito açúcar, faz algodão. A gente está inserido na cadeia logística, Lucas. Então a gente fomenta a infraestrutura para os grandes traders, para os grandes exportadores que estão no segmento cafeiro brasileiro. E hoje, açúcar, algodão e algumas outras commodities. Legal. E a tua estrutura hoje não é só Santos, né? Você tem ali em Machado, em Franca também. Conta um pouco assim, em base de números. Você falou 500 funcionários, mas quantos pontos que vocês têm de armazéns e tudo que vocês fazem, né? Entendo que vocês também fazem parte de armazéns gerais. Fazemos. Deixa eu dividir um pouquinho aqui. O grupo hoje, a gente tem a GDPAR, que é a holding do grupo. Legal. Embaixo dela existem algumas empresas, mas as principais delas são a Dynamo, que é a Dynamo Interagrícola. A Dynamo opera terminais e armazéns. Legal. Então a gente tem hoje, na região da Mogiana, Mogiana é um termo que a gente usa para o mercado, dentro do mercado cafeeiro. Uma região que abrange ali São Paulo e já adentra Minas Gerais. Tá aí próximo ao Triângulo Mineiro, Ribeirão Preto. Ali a gente tem uma unidade que carrega aproximadamente 250 a 300 mil sacas de café. É uma área que a gente iniciou em 2010, quando a gente fez uma aquisição ali em 2010, e a gente foi ampliando ela ao longo dos anos, e hoje é uma das principais unidades do grupo. Café muito fino, né? E um café que eu diria para vocês que a grande maioria dele, eu não vou falar que ele é 100% exportável, mas ele tem um percentual de aproveitamento muito grande na exportação. Aí a gente tem uma segunda unidade, que é a maior unidade nossa, que está no sul de Minas. Quando a gente olha para café, Minas Gerais é o maior
estado produtor de café do mundo. Do mundo. E se a gente hoje, fazendo um paralelo, se a gente dividir o estado de Minas, 50% da produção está no sul de Minas. Sim. E os outros 50% você está para o Cerrado e para a Zona da Mata. Tá. Então a gente está ali no sul de Minas, numa cidade chamada Machado. E ali a gente tem uma unidade de perto de 500 mil de sacas de café. Caramba. Então, entre Franca e Machado, né, entre São Paulo e Minas, a gente está carregando aí 700, 800 mil sacas de café. Essa é a capacidade nossa estática. É uma capacidade de preparar 10 mil sacas de café por dia. Por dia. E o recebimento da ordem de 8 a 9 mil sacas de café dia, com expedição de 8 mil a 9 mil sacas de café dia. Então é uma estrutura robusta. E para dar suporte a tudo isso, a gente tem em Santos 2 terminais Redex. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um terminal Isso, Redex, explica mas a todo gente mundo fala, aí. né? Terminal Redex, mas o que é um Redex? O que né? é um Redex? O Redex é um recinto de exportação. Isso. Basicamente, Redex, recinto de exportação. Então isso possibilita com que os nossos clientes tragam carga de todos os estados brasileiros, desde que estejam no canal de exportação. Então a gente ampara os nossos clientes com carga vindo do Paraná, de Minas, de Rondônia, enfim, Espírito Santo, Mato Grosso, seja café, seja açúcar, seja algodão. A gente faz a consolidação dessa carga nos terminais e aí a gente entra num processo onde a carga, é um termo que a gente usa muito aqui em Santos, né? Ela vai cair num canal verde, ou ela vai cair num canal amarelo, Parametrização. ou ela vai cair num canal vermelho. Basicamente, verde está liberado para você entregar junto ao operador portuário. Amarelo vai ter alguma checagem documental. E se cair no canal vermelho, aí sim, a Receita, a aduana, ela vai fazer alguma diligência física para entender se tem algum, vamos chamar, ilícito ou alguma informação cruzada ali que não está pertinente ao processo. E uma vez feito isso, a gente entrega isso aos operadores portuários, que basicamente sobem no navio e aí os nossos clientes estão entregando essa carga no destino para que o nosso café esteja por aí em algum lugar, para que o açúcar também esteja por aí em algum lugar. E muito bacana essa apresentação que fala, né, que o café brasileiro realmente precisa ter um pouco mais, né? Se a gente é tão bom nisso, Exatamente. vamos buscar como que a gente divulga isso melhor, né? A gente precisa entregar esse valor agregado, né? Não é só exportar saco. Isso é a Dynamo, né, Lu? Isso é a Dynamo. E aí a gente tem no grupo, em 2009, a gente viu uma oportunidade muito na dor dos nossos clientes no segmento de transporte. Sim. Como a gente operava muito terminal e muito armazém, Sim. a gente tinha muito problema de caminhão que não chegava, estados de caminhões extremamente ruins. Sim. É um segmento que todo mundo acha que caminhão é problema. Para quem você perguntar de caminhão é problema, caminhão é problema. E a gente falou, poxa, não é possível. Será que não existe aqui algo que a gente poderia fazer para melhorar isso, ou para pelo menos entender este mercado? E ali começa a história da Tollima. A Tollima é uma transportadora que está chegando aí há 12 anos já de operação. A gente começou com 10 veículos, hoje são mais de 100 caminhões. Não Fora os implementos. Fora os implementos, só cavalos, né, cavalos. que a gente fala. São 300 equipamentos no total. E é uma empresa que ela conecta na Dynamo e o foco é mais café. Sim. Não que a gente não transporte outras commodity, outras cargas, mas o foco é café. Então isso levou a gente, uma vez que a gente tem um conhecimento muito grande de como operar com o café, por que não juntar, né? Sim. Vender o armazém, vender o preparo do café e num segundo momento você tomar conta da logística rodoviária. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Receber o big bag dele no armazém, colocar no container, transportar, colocar no teu Redex e depois no navio. Direto no... Então você, quando você tem essa cadeia na sua mão, você consegue ser mais assertivo. Claro que a gente não consegue fazer tudo, mas a gente tenta atender da melhor maneira possível os nossos clientes, porque hoje se a gente... Acho que já nós vamos debater um pouquinho o Porto.
Hoje está tudo muito estrangulado de tempo. Exato. Né? Então a gente está sem margem. Se a gente tem um trânsito muito grande, a gente vai ter um problema na chegada da carga. Se a gente tem um problema de um caminhão que quebra, um pneu que fure, que é a coisa mais normal do mundo, a gente vai ter um problema na chegada. Está tudo muito estrangulado. E eu acho que esse sem margem para erro. Esse é um dos grandes desafios, no meu entendimento, que o agro brasileiro vai vivenciar. A gente vem crescendo 20% ao ano, a gente costuma falar que da porteira para dentro a gente é extremamente eficiente, que da porteira para fora a gente devolve tudo. Eu não acho que a gente devolve tudo, mas é isso. O Brasil está mudando, está melhorando. Infelizmente a velocidade não é da maneira como a gente gostaria. Exatamente. Mas eu acho que tem um forte aliado aí, Lucas. Eu acho que tem algo que está vindo para ficar. Chama-se tecnologia. Exato. A tecnologia está dando previsibilidade, está dando segurança. Então agora é como a gente conectar essas partes e tentar nesse ecossistema ser o mais eficiente possível. Exatamente. Tu contando, basicamente você quase verticalizou toda a operação, né? E porque você tem maior controle disso, né? A logística, você tem muitos intervenientes e quando você tem tudo na tua mão, você consegue qualquer problema ajustar e não ter o impacto, né? Mas foi muito interessante, né? Aqui no seminário a gente está tendo vários painéis e o do Ricardo Amorim, ele mostrou isso, né? Então, assim, como é que a gente... Estamos crescendo, mas precisamos da infraestrutura, precisamos ter um projeto de Estado, né? Não só de governo, mudando para que a gente consiga escoar, a gente é super produtivo. E depois na parte da tarde, né, acho que falando sobre os desafios logísticos, né, então assim, a carga está crescendo, nosso país é produtivo, mas infelizmente a infraestrutura portuária, ela está ficando para trás e está estrangulando, enfim, tudo isso que é o que está no nosso dia a dia, né, então perfeito. Infelizmente a gente está gastando muito tempo e muito estresse, né, muita saúde mental também, que não colocam isso na conta, mas é o que você falou, assim, eu enfim... penso que a tecnologia é o que vai conseguir no mínimo organizar para que a gente consiga escoar um pouco mais desses desafios, mas a gente precisa também ter infraestrutura física para apoiar. E até puxando então sobre tecnologia, o que vocês estão pensando de investimentos em tecnologia? Qual que é a tua visão de tecnologia para ajudar nesses desafios que a gente tem na logística? Eu acho que tecnologia dentro da nossa operação já virou commodity. A gente precisa de tecnologia. A gente tem se falado há bastante tempo aqui com vocês, com a LX. Vocês têm feito um trabalho junto ao Seu Café maravilhoso. Obrigado. É um desafio e não dá para a gente apontar quem é o culpado disso tudo. Eu tenho dito dentro da empresa, dentro do grupo, até quando alguém me convida para, vamos fazer um brainstorm, vamos ver onde é que está as dores, os problemas. Eu acho que a gente vive um momento diferente, Lucas. Eu diria que a gente vive um cenário a gente vai vivenciar microcrises. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em maio de 2024. Exato. Se a gente voltar um ano para trás, o que a gente já enfrentou, nós temos guerra, nós temos uma calamidade triste climática no sul do Brasil, até arrepia. Eu até me arrepio porque são vidas, são pessoas, uma infraestrutura que foi inteira dizimada por uma guerra. A gente tem eleições. Agora há pouco o presidente do Irã caiu num helicóptero, é uma região super sensível. Então o que eu estou querendo dizer? O mundo vai precisar vivenciar esses períodos de mini crises. E isso cria uma volatilidade muito grande, isso traz um pouco de incertezas. Então, quando a gente olha para esse problema de porto, gargalo, o que está acontecendo? Por que tem piorado tanto nos últimos 12, 18 meses, principalmente? A gente pode falar que a culpa é do operador portuário? Pode. A gente pode falar que a culpa é das transportadoras? Pode. A gente pode falar que a culpa é do exportador? Pode. A gente pode falar que é do armador? Pode. No fundo,
todo mundo tem que Nós sentar no mesmo estamos lado num da mesa. ecossistema. Exatamente. Não adianta eu Conectado. falar que o problema está na água, que o problema está na terra. É onde está o problema e o que eu tenho vivenciado, o que eu tenho visto. E aí, Secafé fazendo um grande trabalho, autoridade portuária participando, Ministério Público participando, associações participando. Você sabe que eu sou vice-presidente da ABTTC. Sim. Sindicatos se envolvendo. Então eu acho que essa soma de esforços vai trazer para a mesa uma conversa, um diálogo. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Baseado em dados agora, Mas que antes não tinha, só tinha aí eu ia entrar, exatamente. E aí a tecnologia, e eu acho que vocês de uma maneira pioneira, né, em alguns segmentos, outros parceiros que você sabe entrando em outros segmentos que também são sensíveis. Sim. Eu acho que cria esse ambiente da gente, poxa, vamos olhar os números, Sim. vamos olhar o que está acontecendo. Nós estamos embarcando mais de manhã, mais de noite, mais de tarde, mais final de semana. Por quê? Pô, será? Então eu acho que todos esses players e todo esse ecossistema estão precisando e estão dispostos a sentar à mesa e estão sentando à mesa. Muito pelo volume de dados que a gente começa a ter. Exatamente. E é no way out, entendeu? Não tem volta. É só para frente e é só construtivo. Então, vamos superar esse gargalo ano que vem? Em dezembro? Não vamos. Não vamos, né? Você é um cara que vivenciou Porto, conhece de Porto. Quanto tempo você acha que demora para implantar um novo terminal em Santos? 8, 9 anos. 8, 9 anos. Se a gente for falar, acabamos de patrocinar um seminário grande Sim. que teve em Santos agora, na segunda-feira, dia 20, eu não pude participar, mas o pessoal da empresa estava lá, que foi a discussão da terceira via de descida para Santos. Tem que acontecer. Óbvio. A Anchieta já é um sistema que 60 anos. 60 anos. A gente não pode esperar que venha pela frente um desastre com uma Anchieta. Você já imaginou se a gente tem um efeito de uma grande chuva? E nós estamos no maior porto da América Latina, né? A gente tem uma capacidade de atracar aqui, eu posso 40 navios por mais dia. de 30 navios por dia. Então você pega aí que você olha para o line-up na Barra de Santos, você tem 40, 50, 60 navios. Se a gente for falar de demorge, olha o quanto de dinheiro que está na mesa. Exato. Então, assim, por que da tecnologia? Porque eu acho que a gente... Primeiro que a infraestrutura ela está esgotada. Exato. Né? Então a gente tem que ser mais assertivo. Assertividade, previsibilidade. Se não, pode pôr 2 terminais, pode pôr 3, 4 descidas. Não vai resolver. Nós temos um problema de calado, tivemos ontem. Aqui foi muito bacana o painel, onde participou o pessoal da MSC, participou o Porto, o Ministério dos Portos, a Autoridade Portuária, DAC, enfim, estava aí o Secafé, né? Tava o Ronald pelos exportadores. Então, assim, o que a gente vê? Uma somatória de esforços, né? E a dor tá aí. E a gente vai ter que superar junto e a gente vai ter que contar com vocês. É isso que eu tenho falado, com vocês para dar um passo Eu acho que eu fiquei muito contente ontem, né? O Ronald mostrou um pouco dos nossos dados, porque todo mundo vem sentindo isso há anos, mas ninguém sentava na mesa baseado em dados. E agora o dado exposto, a gente conseguiu trazer e a gente percebe que é o que você falou, o diálogo, todo mundo do mesmo lado, não é um contra o outro. Todo mundo, ontem foi muito legal. O Elber, né, ali como centronave, mostrou a dificuldade do armador, questão de calado. Então a gente precisa todo mundo junto, trazer a iniciativa pública, e eu sinto que a gente começou a colapsar. Você falou das mini-crises, né? Tem um economista, o Marcos Troilo, que ele fala das policrises, né? Então, assim, é exatamente isso que você comentou. Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele às vezes perde a chance que aparece para nós, e a gente está aparecendo agora. Por exemplo, está escoando muito café por causa do Vietnã, por causa da guerra que aconteceu, enfim, e a gente não está preparado. Então meu pai, eu acho que teu pai devia falar a mesma coisa, sorte é você estar preparado quando a oportunidade chega. A oportunidade chegou e a gente não estava preparado, e a gente vai perder isso, a gente fica com
com aquele sentimento que o Ricardo Amorim falou, gente, a gente não tá tão ruim, mas tá todo mundo cético. Por causa disso, porque a gente fica triste que a gente podia crescer 4, 5%, mas a gente só cresce 2%, porque a gente não tem isso. E eu acho que a tecnologia é isso, é organizar pra gente ganhar produtividade, a previsibilidade. Hoje a gente tá no 2024, inteligência artificial, dizer que a gente não consegue controlar como um navio vai chegar e etc, não é possível, né? E, enfim, eu fico muito contente que a gente está apoiando o segmento, tendo vocês também como parceiros aí, e conta com a gente no que a gente puder. Você sabe, Lucas, não sei se a gente tem muito tempo, quanto a gente tem. Tá todos nós, a gente é muito acostumado a tomar um café, né? Ir numa padaria, toma um cafezinho. Vai no restaurante, toma um cafezinho. Acabamos de ver aí uma bela palestra do George Clooney. Tomando Nespresso. Não vou fazer aqui merchan pra ninguém, mas você vê como é que é esse mercado, como ele é pujante. Mas deixa eu tentar passar para vocês um pouco desse mundo café. Isso. Porque pouca gente conhece. A gente conhece a cápsula, a gente conhece a xícara, o coador, mas existe uma cadeia para trás. Toda. Café, você planta uma árvore de café hoje, ela só vai dar uma safra daqui a 3 anos. E eu estou falando de café arábica, né? Tá bom, sim. Isso é outro ponto importante. O mundo produz 2 tipos de café. O arábica e o conilon, o robusta, enfim. Depois de 3 anos você vai ter a primeira safra. Tá? É uma safra pequena, então quer dizer, o produtor, ele está com uma lavoura investindo durante 3 anos para colher uma primeira safra e assim sucessivamente. O café é colhido, o café ele é lavado, ele é secado, ele vai para uma tulha. Poucas pessoas sabem disso. Pensa em um vinho vai para um barril, né, uma champanhe, um whisky, enfim, o café também passa, ele dá uma descansada, depois ele passa por um processo de beneficiamento, depois ele vai para o armazém, aí ele é rebeneficiado, aí o café ele é separado em tamanho do grão, densidade do grão, cor do grão, e aí a gente vai tendo esse café mais premium, e uns cafés que a gente chama que são cafés mais de mercado, que todos eles têm o seu valor na cadeia. Com certeza. E aí a gente ainda está num armazém. Daí a gente vai, no nosso caso, receber uma instrução de um cliente nosso que ele tem uma amostra desse café, que ele mandou essa amostra para a Europa, para a China, para o Japão. Ele teve uma aprovação deste café. Aí esse café começa a ser preparado. Aí começa o porto a entrar em cena, começa um booking, né? Reserva. E tirar o container. E aí você chega, e quando a gente põe esse container no porto, depois de superado tudo que a gente falou, pelo menos 3, 4 semanas em águas, para chegar do lado de lá tem um processo de torra, depois você tem um processo de distribuição, e aí nós vamos tomar um café. Então, assim, é uma cadeia muito longa. E essa cadeia, o que a gente tem percebido? As pontas têm que estar se falando, a gente tem que estar alinhado. É todo dia muito pouco sono. Exatamente. Você comentou um pouco isso. Muita preocupação. Então, o agro brasileiro está aí. E quando eu falei de tecnologia, ali tem um drone para fazer pulverização. A gente já ouviu aí a John Deere falando de tratores sem operadores, né? Tudo, né? O agro 4.0. Então, assim, a tecnologia é a grande bola do momento. Eu acho que o Brasil já virou um polo tecnológico. Já. Está exportando tecnologia. Você sabe que a gente já está importando. A gente vai ser Israel um dia? Não sei. Né? Ou outros, né? Mas a gente já começa a ser um grande player com pessoas que têm conhecimento das dores do nosso segmento e estão dispostas a trazer aí soluções que só vão facilitar elos dessa cadeia, né? Depois a gente vai falar de blockchain, que tudo isso vai se conectar. A visibilidade, né? A rastreabilidade. É fantástico. O que a gente faz, por exemplo, do tracking, né? Então, quando a gente digitalizou a parte do despacho aduaneiro, que é muito papel, muita planilha, muito e-mail que a gente recebe,
a gente não só digitalizou a parte do despacho para facilitar, diminuir os erros, os riscos, mas também a gente trouxe o tracking, que é o que eu falo, que é criar essa experiência de e-commerce para o café. Porque o café tem um valor agregado, o europeu paga bem, mas quando sai daqui do Brasil, ele recebe um papel e um e-mail falando assim, agora você aguarda chegar aí em Rotterdam e também atrasa no alto mar. Então ele consegue ter essa visibilidade, porque antes, né, a gente vivia 4 anos atrás, taxa de juros era zero, o supply chain era sempre perfeito, ele não precisava ter estoque. Agora ele precisa ter estoque, uma taxa de juros alta, né, que a gente não estava acostumado. Então qualquer problema nessa cadeia de supply chain que você comentou brilhosamente, de tantos pontos, de tantos elos, ela tem que ter a visão. Porque aí ele fala, bom, já que vai atrasar aqui do Brasil, eu vou trazer da Colômbia, você vai atrasar da Colômbia, eu vou trazer do Vietnã, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Clima, geopolítico... As microcrises, as policrises que a gente fala, e aí você tem excesso de chuva, falta de chuva, né? Então isso tudo cria um desafio muito grande para os players que estão não só no café. Sim. Vamos para soja, você vai para milho, você vai para qualquer tipo de commodity, os desafios têm sido cada vez maiores, né? E eu acho que a gente vive esse momento de mini-crises, policrises, enfim, o mundo está diferente. Está diferente. Né? O mundo está diferente, não só, eu não estou falando de uma questão só climática, o mundo está diferente, o mundo está mais desafiador. A gente nunca viu países com juros que a gente sabia que era juros zeros. Eu conheço países que eram juros negativos. E hoje a gente vê nesses países juros de 4%, 5% ao ano. Então você carregava aquele estoque, porque, poxa, 3, 4, menos 1 ou 0, eu faço 3, 4, 5% Exatamente. No negócio. Hoje você já tem o 3, 4, 5, então sem risco. Sem risco. Né? Então, assim, eu acho que é como eu comentei, é uma nova dinâmica, todo mundo está mais engajado em buscar soluções, o mundo demanda esse engajamento, e eu acho que a gente está no caminho certo, É isso aí. Eu acho que é isso daí. Pô, obrigado, gostou do nosso papo? Foi incrível. Muito gostoso. Eu acho que vocês têm contribuído bastante. Eu tenho visto alguns números, né? O quanto tem crescido. E é sem volta, Lucas. Eu acho que assim, essa deal, essa invasão tecnológica que o mundo está precisando, e dentro do nosso segmento, dentro do nosso ecossistema Santos, né? Commodity, eu acho que vocês saíram na frente. Obrigado. E parabéns para você, para a equipe. Tivemos no escritório outro dia lá com você junto. Também as portas de casa estão abertas, a hora que quiser conhecer pouquinho mais. Tentei trazer aqui um pouco para os teus telespectadores, não é nem telespectadores, para os seus ouvintes. Um pouquinho dessa cadeia é diferente, é apaixonante. É apaixonante. E todo mundo bebe café, Lucas. Café tá na moda. Café virou sabonete, café virou perfume, café virou tudo. E o Brasil é um player diferente. Café virou experiência. Isso que é muito legal, né? A gente vai lá do Starbucks, ele não vende café, ele vende uma experiência e sempre tem um cafezinho. É isso aí. E a tua história incrível. Eu é que agradeço e parabéns aí pela LX, e temos mais aí um pouco de feira pela frente. Não, obrigado. Gente, obrigado, espero que tenham gostado aí dessa linda história da Dínamo, da Tolliman, da história da família do Luiz, que com certeza a gente tem muito aqui para beber e aprender. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, abraço. Valeu.